Olá pessoal, meu nome é Alcide José. Hoje quero falar com você que tem necessidade de conhecer um pouco mais sobre como financiar o capital de giro da sua empresa, como você adquirir linhas de crédito para essa finalidade e também qual é a necessidade que a sua empresa tem de capital de giro, tá? Eu vou falar de uma maneira bem didática para que facilite o seu entendimento. E aí eu vou ficar aguardando você comentar para que eu possa estar ajudando mais com maior informações para ajudar você a tomar decisão de capital de giro, tá bom? Bom, o que é capital de giro na prática, né? Vou falar de uma maneira bem simples, tá? Então, o que é um capital de giro? De um lado, você tem um ativo, aí você tem contas a receber, né? Conta clientes, contas a receber e caixa e estoque, tá? O caixa é todo o valor que você tem disponível lá para pagar os seus compromissos diários, né? Clientes, né? A conta clientes é contas a receber, é aquelas contas que você vendeu o produto e ainda não recebeu, ela está para receber. E o estoque são contas, são produtos que estão no estoque que ainda não transformou em dinheiro na sua empresa. De outro lado, você tem a conta o passivo, né? Que são as despesas que você tem da administração, como despesas administrativas, né? Como funcionário, como fornecedor, por exemplo, e que você precisa pagar. O que seria a necessidade ideal do capital de giro básica? É você ter um equilíbrio financeiro, né? Então, de um lado, você tem o valor a receber e caixa, digamos, vamos falar em números, hipoteticamente falando, para facilitar o entendimento. Você tem lá R$ 1.000 disponível para você fazer os pagamentos, e de outro lado você tem R$ 1.000 de despesas, né, para você pagar. Então, você tem um equilíbrio. Então, aí, nesse caso, seria um valor exato e aí você estaria bem tranquilo. Agora, de um lado, se você tiver R$ 1.000 de despesas para pagar e tem apenas R$ 500 para você de caixa disponível para fazer o pagamento, então vai faltar R$ 500 para você quitar o seu compromisso. Nesse exemplo, que eu dei hipoteticamente falando, você tem uma necessidade de R$ 500 para financiar 100% do seu capital, tá? Além disso, eu ainda tenho uma outra dica que eu dou para você, para fazer a gestão perfeita do seu capital de giro, é você ter uma reserva. Porque normalmente no mercado não tem uma regra exata que você todo mês vai vender sempre a mesma quantidade. Vai ter determinado mês que você vende um valor, a quantidade de produtos, outro mês você vende menos, você não atinge aquele objetivo seu, tá? Então você precisa ter uma reserva financeira para cobrir esse mês que você não foi tão bom, tá? Vou te dar um exemplo aí. Usando o mesmo exemplo, primeiro, você faltou R$ 500. Então o ideal é que você tenha esses R$ 500 de reserva para você cobrir a falta que teve dos valores a receber, tá? Então é importante que você tenha em mente isso. Então, o que é o capital de giro? É o equilíbrio financeiro, para você financiar toda a parte de curtíssimo prazo, né? Pagamentos de conta diária, mensal da sua companhia em dia, né? Pagar funcionário em dia para motivar seus funcionários, pagar os seus fornecedores em dias para que o seu fornecedor continue fornecendo produtos para você, é você pagar os impostos, tudo certinho, tudo em dia. E de um lado você tem a gestão eficiente de recebimento dos valores pago, né? Então você vai gerir o seu caixa de uma maneira da maior eficiência possível, tá? Bom, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esse assunto, comente, por favor, na descrição. Se você não concordar também, comente, por favor, e eu terei o maior prazer em responder, e aí com certeza eu irei explanar bem mais a fundo, porque aqui eu estou dando somente uma visão bem simplificada da situação. E é um tema muito relevante, porque o caixa da empresa, o fluxo de caixa e capital de giro são a má gestão é o que mais quebra as empresas hoje. É a maneira de gerir o caixa e a maneira e o capital de giro. Mais de 90% das empresas quebram por esse fator. Então é muito relevante você saber gerir de forma eficiente esse setor, tá? Bom, eu fico à disposição, aguardando aí o seu retorno, aguardando a sua pergunta, aguardando a sua crítica, né, que é importante, a crítica para que a gente possa estar abordando com mais amplitude esse assunto. E eu fico realmente aguardando você mesmo. Se você gostar, você compartilha com seus amigos, né? Se você não gostar, mas siga a gente, por exemplo, na rede, siga a gente, por favor, nas redes sociais. Será um prazer tê-lo aqui conosco, nos seguindo e ouvindo a gente. Um abraço para você, fique com Deus, até mais.